Eu vou partilhar acerca do tema A Cidade de Deus. A Cidade de Deus é um tema que nós vimos, uma expressão que nós vimos no início da Bíblia, ao longo de toda a Bíblia, até o fim. Até Apocalipse vemos a expressão A Cidade de Deus. Em outras versões é uma Nova Jerusalém. Em outras versões é Sião ou Monte de Deus, Monte Sião. Em que nós podemos perguntar-nos, ok, isto é algo que vai acontecer no futuro, que nós estamos à espera que aconteça, que a cidade de Nova Jerusalém, que desce dos céus, como está a dizer em Apocalipse, que vai acontecer isso, que já aconteceu, tal como David olhou para a cidade de Jerusalém e quis conquistá-la e tornar aquilo a cidade de Deus. Já aconteceu no passado e essa cidade é a cidade de Deus? Ou é algo do presente? É algo que nós vivemos hoje em dia na cidade de Deus? E é algo que eu acho que são os três. São as três áreas que pode ser definido como a cidade de Deus. Nós vimos que desde o início, Gênesis, o povo queria formar uma cidade. A primeira cidade que foi criada não foi a cidade de Deus. Deus queria que houvesse uma comunidade, até criou um jardim para aquela comunidade, mas depois aquela comunidade, aquele homem e mulher desviaram-se do caminho de Deus, foram expulsos do jardim, aquele lugar de intimidade, e algumas gerações depois o povo se juntou para conseguir chegar a Deus, uma experiência sobrenatural, e formaram uma cidade que não era a cidade de Deus, é a cidade de Babel. Ou em outras versões, a cidade de Babilônia, que depois surgiu a Babilônia, que nós vemos a cidade de Babilônia ao longo de toda a Bíblia também, até em Apocalipse vimos a cidade de Babilônia. Então vimos estas duas realidades. Uma cidade santa, a cidade de Deus, Sião, e vimos uma outra realidade que é a cidade de Babilônia, ou a cidade do homem. O Agostinho, um grande teólogo nos primeiros séculos, no ano, creio que foi o ano 400, deixa-me só verificar para não enganar. Agostinho falava acerca desta cidade. E ele escreveu uma obra nos anos 413 até 426, que os historiadores dizem que é a maior obra que Agostinho escreveu, que é chamada, essa obra é chamada da Citate Dei, ou a Cidade de Deus. É uma obra bastante extensa, eu ainda não li a obra, vi os relatos da obra, o resumo da obra, em que naquela obra fala acerca da diferença entre a cidade de Deus e uma outra cidade, a cidade da terra, ou a cidade do homem, em que fala-se que a cidade de Deus consiste dos seres humanos e também celestiais que são unidos no amor de Deus e com o objetivo de o glorificar. Então não é uma cidade propriamente física, em que nós podemos ver que a cidade de Lisboa é uma cidade edificada, física, há pessoas que moram na cidade, há comércio que é feito na cidade, há várias atividades dentro da cidade, mas é um conjunto de pessoas que buscam o amor a Deus e a glorificá-lo nessa comunhão. Em contraste, a cidade do homem, ou a cidade da terra, consiste de todos os seres humanos e também diabólicos que querem os seus próprios interesses e glorificar a si mesmo. Agostinho descreve esta cidade na sua obra, que é bastante extensa, escreve estas duas cidades. E estas duas cidades são explicadas na Bíblia desde o início até o fim. O salmista até fala acerca da cidade, fala-se como é que todo o povo congrega na cidade, que não é somente o povo judeu que congrega na cidade, mas todas as nações da terra congregam na cidade. Então nós podemos dizer, ok, Jerusalém é a cidade santa. Mas significa então que nós temos que todos ir para Jerusalém para estar na cidade santa? Não. Todos nós somos cidadãos da cidade de Deus.
Quando nós nascemos de novo, nós somos cidadãos da cidade de Deus. Hebreus 12 fala acerca disso. Vamos abrir em conjunto Hebreus 12, versículo 22 a 24. Mas chegaste ao monte Sião e à cidade de Deus vivo, à Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e à igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da expressão que fala melhor do que de Abel. Está aqui a explicar, em outras palavras, que ao chegarmos a Jesus, nós falamos acerca disso na Santa Ceia, que quando nós chegamos a Jesus e entregamos a nossa vida, nós somos feitos filhos de Deus. Ao acreditar em Jesus no nosso coração e confessar com a nossa boca que nós somos salvos. Essa expressão de salvo, ser feito filhos de Deus, torna-nos logo imediatamente cidadãos de uma cidade, cidadãos de uma terra, em que nós estamos a habitar nesta terra, nesta cidade, na cidade de Lisboa, na cidade de Alenquer, na cidade de Estoril, nas várias cidades terrenos que nós estamos a habitar, mas o momento em que nós dizemos que nós cremos em Jesus, não somente somos feitos filhos de Deus, recebemos filiação direta com Deus, o nosso Pai, e nós somos feitos filhos de Deus, participantes da mesma herança de Jesus, mas ao mesmo tempo também somos feitos cidadãos de um reino ou de uma cidade celestial. Em que nós estamos a habitar nesta terra, nós estamos nesta terra, mas não somos desta terra. A maior tragédia acontece é quando nós cristãos, nós aceitamos Jesus, dizemos que nós sim cremos em Jesus, vamos seguir os caminhos de Deus, mas não temos esse entendimento que nós estamos aqui nesta terra, mas não somos desta terra. Nós queremos ser iguais a toda a gente desta terra. Nós sempre queremos ser iguais. Jesus, quando estava na terra, ele não era igual ao resto dos israelitas. Ele não era igual aos seus vizinhos da infância. Ele estava na terra, mas não era dessa terra. Por isso que ele falava de uma realidade celestial que trazia esperança e vida a todas as pessoas à volta. Qual é que é o nosso falar? É de uma realidade celestial? É de uma cidade celestial? Uma cidade de Deus? Em que nós estamos a apontar as pessoas para uma salvação, para uma esperança, ou nós estamos no mesmo ramo de todo o resto da malta aqui nesta terra? Em que, falta aqui, falta dinheiro, há inflação, isto está mal, isto está mal, isto, aquilo. Qual é que é o que sai da nossa boca? O que é que sai da nossa vida? Nós somos cidadãos de um reino celestial? Ou somos comprados pelo alto preço do sangue do Cordeiro, mas a nossa mente ainda é uma mente de um cidadão terreno? Nós temos que encarar que nós somos cidadãos do reino celestial, da cidade santa de Deus. Não significa que todos nós agora temos que mudar a nossa cidadania para ser um israelita. Não, nós temos que tirar essa ideia que, a cidade santa é a cidade de Jerusalém física. Não é nada disso, é uma cidade celestial. É uma realidade sobrenatural e espiritual. Quando nós nascemos de novo, nós nascemos nessa realidade espiritual. Nós somos colocados numa cidade santa celestial. Então, porquê é que nós estamos aqui nesta terra? Se nós, à medida que nós aceitamos Jesus, nós somos feitos cidadãos da terra, cidadãos do céu, numa cidade celestial, então porquê é que Deus nos deixa aqui nesta cidade, nesta terra tão caída, tão deturpado, tão em tanta crise? Porquê? Porque Ele quer que nós, cidadãos do reino, trazemos o seu reino, a sua influência para as cidades onde nós estamos.
Hoje em dia há uma grande moda de sair das cidades, porque as cidades são aquele antro do pecado. Há uma cidade que eu gosto muito. Eu e a Sílvia, nós gostamos muito da cidade de Nova York, Manhattan. Quando nós fomos agora para os Estados Unidos, nós fomos diretos para a casa da minha irmã, que mora nos subúrbios, 40 minutos da cidade de Manhattan. E nós íamos logo a seguir, 2 dias depois de estar na casa dela, ir para o norte do estado, que são 5 horas norte, para celebrar o casamento do meu sobrinho. E depois íamos para a casa do meu irmão, que são 2 horas mais para dentro ainda, para a cidade de Ithaca, onde nós íamos, numa vila de Ithaca, onde nós íamos estar numa pequena casa fora da cidade. E quando nós estamos tão próximos da cidade de Nova Iorque, a Sílvia só olha para mim e diz: amor, nós estamos aqui tão próximos. Eu quase consigo cheirar a cidade. Eu quero muito passear pelo Manhattan. E diz: ok. Então vamos acordar cedo, vamos de comboio para dentro da cidade e vamos passar o dia todo. E nós andamos muito. Eu não sei quantos quilómetros e não fiz as contas, mas eu sei que no dia seguinte os meus pés doíam de tanto andar. As minhas pernas doíam de tanto andar. Nós andamos muito pela cidade e nós gostamos muito daquela cidade. Só que muitas pessoas que eu conheço, eu falo acerca de Nova York, de Manhattan, eles dizem: ei, meu Deus, como é que tu gostas daquela cidade? Aquela cidade é o antro do pecado. Aquela cidade é o sítio onde pecado está ali à vista. Por que é que vocês gostam tanto daquela cidade? Eu gosto dessa cidade porque eu gosto de ver a diversidade do povo, das pessoas, a energia de ver tantas pessoas misturadas naquela cidade. Em que eu vejo que hoje em dia há uma tendência de fugir das cidades, de isolar das cidades por medo de contágio. Neste caso, para o povo cristão, medo de contágio do pecado. Em que há aquela tendência de vamos fugir de todo aquele ambiente porque nós vamos nos contaminar. Vamos ficar somente numa quinta, no meio do nada, para conseguir focar a nossa espiritualidade somente em Deus. A esperar que um dia Deus vai nos levar para cima e nós não vamos ter que estar infectados com estas pessoas, com o seu pecado. Há muito essa tendência hoje em dia. Aquela tendência de esperar para que Deus nos livre deste mal que é a humanidade. Mas Deus, quando Ele nos salva para sermos cidadãos de um reino celestial, uma cidade santa, mas coloca-nos em cidades para nós transformarmos a cidade à nossa volta. Dentro de uma cidade é muito mais fácil evangelizar do que no campo. No campo não vês pessoas de quilómetros. Como é que tu vais evangelizar uma vaca? Ou um burro? Não vais evangelizar, eles não vão ao céu. Tu vais evangelizar pessoas. Tu tens que encarar pessoas. E pessoas são encontradas, vivem em cidades. Por isso que é tão bom nós vivemos em cidades. Porque Deus quer trazer salvação para as cidades. E é algo que nós temos que, como igreja, encarar que quando nós estamos nesta terra, nós não estamos aqui somente para aguardar o retorno do nosso Salvador. Nós temos uma missão bem clara nesta terra, que é ir e fazer discípulos de todas as nações, ou grupos de pessoas, ou até se nós estamos a dizer grupos de pessoas, nós podemos dizer cidades de pessoas, reinos de pessoas. Ir e fazer discípulos, seguidores de Jesus, influenciar todo o mundo à nossa volta com a influência do nosso Rei. Essa é a nossa missão. Se nós temos uma missão de, ok, eu vou aguardar o retorno do meu Rei, então eu vou somente passar os meus dias no meu trabalho, nos meus estudos, buscar o meu sucesso, a minha progressão da carreira, ampliar a minha influência, guardar a segurança da minha casa para que os meus filhos sejam seguros e a minha esposa seja guardada.
Esperar que um dia o meu Salvador vai-me tirar deste lugar. E talvez eu vou levar os meus filhos comigo. Talvez vou levar a minha esposa comigo. Se nós temos essa mentalidade, nós estamos a limitar a obra da cruz. Limitar a obra de Jesus. Jesus veio para salvar toda a humanidade. E essa salvação vem através da tua boca. Vem através das tuas mãos. Vem através do quebrantar do teu coração para ver o teu vizinho que não conhece Jesus. Meu vizinho que não conhece Jesus. O meu prédio não conhece Jesus. Eu tenho que me arrepender. Buscar somente os meus interesses e não dobrar o joelho para os meus vizinhos do meu prédio, que eu estou lá há 20 e tal anos e não falei de Jesus a elas. Essa é a nossa missão. Deus coloca-nos numa cidade para trazer uma cidade. Deus coloca-nos numa cidade de Alenquer para trazer a cidade de Deus para Alenquer. Deus coloca-nos na cidade das Chabregas para Deus trazer a cidade santa sobre as Chabregas. Mas vem não do céu, vem através da tua vida. Através da minha vida. Quando eu abro a minha boca, quando eu declaro a palavra, quando declaro esperança, quando amo o próximo, eu estou a trazer a cidade santa. Estou a transformar a cidade onde eu estou numa cidade santa. Aleluia. Esta cidade não é uma cidade de peso nem de opressão, mas é uma cidade de alegria, de esperança, onde todos os povos da terra se juntam. Não é uma cidade exclusiva, mas é uma cidade com as portas abertas. E é uma cidade em que tu fazes parte dessa cidade, eu faço parte dessa cidade, e somos desafiados puxar pessoas dentro dessa cidade. Mas para isso nós temos que ter essa noção que nós somos cidadãos do reino. Nós temos que ter essa consciência que nós não somos somente cristãos para ir à igreja ao domingo. Isto é bom, isto é agradável, eu gosto muito de vocês, a estar aqui convosco, eu gosto muito disto. Só que a nossa missão é muito maior do que isto. A nossa missão é de estender o reino de Deus. À segunda-feira, à terça, à quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Estender o reino de Deus. Cada dia, cada momento em que nós estamos em contato com outras pessoas, outros seres humanos. Influenciar com o reino de Deus. Mas para isso o nosso coração tem que ser mudado. Nós não podemos ter um coração de pedra. Um coração frio, um coração somente a buscar os nossos interesses. Mas nós temos que ser movidos por íntima compaixão. Ser aquele fervor, aquele fogo de Deus em nós, movidos de íntima compaixão. E não é movido de íntima compaixão para poder ter uma sala bonita. Graças a Deus, Deus abençoou-nos com esta sala bonita. Mas a íntima compaixão, o mover do nosso coração é para as pessoas que não conhecem Jesus. As pessoas que tu conheces, que não conhecem o Salvador. Se eles morressem hoje, iam para o inferno, não iam estar contigo no céu. O nosso coração tem que ser partido com o coração de Deus. Essa pedra que está cá dentro, nós temos que partir. Aquele amor de Deus tem que transformar a nossa vida. Esta oração de transformação foi a mesma coisa que Jesus orou antes de ele ser crucificado, em que ele sabia muito bem esta realidade. Ele viveu esta realidade quando estava aqui na terra e ele sabia esta realidade que há uma cidade celestial. Em João 17, versículo 14, é a oração que Jesus está a fazer pelos seus discípulos. Ele diz: eu dei-lhes a tua palavra e o mundo aborreceu-os, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifico-os na verdade.
A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Muitas vezes nós ficamos a desculpar a nossa frieza de coração quando nós olhamos para Jesus. Não, Jesus é fora de série. Ele é o Filho de Deus. Eu nunca vou ser igual. Mas aqui Jesus está a dizer para que eles sejam iguais. Mesmo estando no mundo, que eles não sejam infectados com o mundo, mas que amam o mundo. Jesus está aqui a orar para que nós sejamos iguais a Ele. Então nós não temos essa desculpa de, Jesus é alguém que é fora de série, eu nunca vou lá chegar, então nem vale a pena esforçar-me. Talvez no céu podemos conversar acerca disso. Mas aqui na terra, deixa-me viver a minha vida. Jesus não está a dizer isso. Diz, estes homens, estas mulheres que estão-me a seguir, estão no mundo. Eles vão ficar no mundo. Guarda-os de todo o mal. E que eles sejam influenciadores do reino de Deus, do amor de Deus, no mundo onde eles estão. Tal como eu estou a influenciar, tal como eu estou a amar o mundo, que eles também amem o mundo. São estas as palavras de Jesus, a oração de Jesus, para nós. Não somente para aqueles discípulos que estavam ali reunidos com Ele, mas para nós, os seus discípulos, no século XXI. Os seguidores de Jesus agora, para que nós, mesmo estando aqui nesta terra, neste mundo, nesta cidade, que nós busquemos ser iguais a Jesus. Conversemos como Jesus conversava. Agimos como Jesus agia na terra. Movia como Jesus movia. Só assim é que vai haver transformação. E a cidade santa de Deus vai ser vista nas nossas cidades, no nosso mundo. Muitas vezes nós ficamos tão confortáveis com aquilo que nós temos até agora. Esta é a nossa realidade, temos que viver com isso. A nossa realidade, neste cenário, temos que viver com isto. Estamos neste mundo, temos que viver com isto. Mas Deus deu-nos ferramentas de transformação. Mesmo estando neste mundo, Deus deu-nos ferramentas em que nós podemos trazer a transformação a este mundo. Quais são as ferramentas? Não é investimento na bolsa, não é a formação académica. Isso não são as ferramentas que Deus nos deu. Deus deu-nos as suas ferramentas e são encontradas de 2 Crônicas, capítulo 7, em que Deus explica como é que nós podemos agir e trazer o reino de Deus manifesto. Ele está a explicar isto mesmo antes da vinda de Jesus. Quando Salomão tinha acabado de construir o templo, a habitação do Deus vivo na cidade de Jerusalém, sendo a cidade santa, Deus explica como é que o seu reino se manifesta nesta terra. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. E depois está a explicar como é que será a terra, como é que a terra podia estar. E está a dizer, se eu cerrar os céus, bloquear os céus, e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consomam a terra, que haja pragas, ou se enviar peste para dentro do povo, que haja doenças. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Qual é que é a solução deste mundo? Qual é que é a solução para Lisboa? É o povo de Deus humilhar, dobrar o joelho, jejuar, buscar a face de Deus. Essa é a solução. Não é trocar o primeiro-ministro ou o presidente, o ministro de Economia ou de Saúde. Não é fazer uma revolução. Isso não é a solução para esta terra.
A solução desta terra é se o meu povo, que se chama pelo meu nome, nós somos filhos de Deus, chamados pelo nome de Jesus, cristãos, pequenos cristos aqui na terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sararei a sua terra. Eu acho que todos nós conseguimos identificar áreas em que a nossa terra precisa de ser sarada. Só basta abrir a televisão. Só basta abrir a internet, ver as notícias. Só basta comprar o jornal e ver as notícias. Nós podemos ver áreas em que esta terra precisa ser sarada. Mas a solução desta terra não passa pelas reformas no governo. Não passa por um aumento do ordenado mínimo. Não passa por aí. Passa por nós nos humilhar e dizer: Deus, perdoa. Perdoa-nos, dureza do nosso coração. Perdoa-nos, Senhor, por só fazer esta coisa de cristianismo só como ritual, Senhor, religioso. Perdoa-nos, Senhor, por não buscar em primeiro lugar o Teu reino. Perdoa-nos, Senhor, por nos isolar da cidade onde nós estamos e não influenciar com o Teu amor. Perdoa-nos, Senhor, humilhar. Buscar a face de Deus. Buscar a intimidade com Deus. Qual foi a última vez que nós buscamos essa intimidade com Deus? Que nós oramos em conjunto, buscar a intimidade de Deus. Como igreja, individualmente, como famílias. Qual foi a última vez em que nós fazemos isso? Qual foi a última vez que eu fiz isso? Se nós humilhamos e orarmos, buscarmos a face de Deus, Deus ouvirá dos céus e vai sarar a nossa terra. Cabe-nos a nós, igreja. Cabe a ti, cabe a mim, de buscar o Senhor. De trazer esta cidade santa, manifesta aqui nesta cidade, onde nós estamos. De buscar a presença de Deus. Nós precisamos voltar a esse lugar de intimidade, de humilhar-nos perante Deus. De orarmos perante Deus, de clamar perante Deus. Igreja, nós precisamos de voltar a esse lugar. De buscar a presença do Espírito Santo. De buscar Deus em primeiro lugar. De sermos transformados, quebrantados pelo amor de Deus. Que esta pedra no nosso coração seja quebrada. Nós precisamos disso, igreja. Eu preciso disso, igreja. Aleluia. Será que nós estamos incomodados pelas situações à nossa volta ou estamos comodados? Será que aquilo que nós vivemos é a nossa realidade e nós aceitamos e pronto? Temos que aguentar e pronto? Ou nós dizemos: não, isto não faz parte daquilo que eu leio na Bíblia. Não faz parte da minha herança. Eu vou fazer algo para isso. Tem que haver uma inquietação dentro de nós. Uma inquietação santa. Aquela ira santa, talvez. Aquela inquietação de dizer: eu não estou satisfeito com a minha vida espiritual. Eu não estou satisfeito com aquilo que eu estou a fazer, com aquilo que eu vejo à minha volta. Eu não estou satisfeito com isso. Eu quero ver esses sinais e maravilhas. Eu quero ver libertação na minha vida, na minha família. Eu quero ver pessoas salvas. Eu quero ver isso. Será que nós estamos acomodados? Ou será que nós estamos incomodados? Jesus vivia nessa ira santa. Por isso que quando ele via uma pessoa que estava enferma, ele trazia cura. Ele via hipocrisia, ele confrontava com a verdade. Jesus vivia nessa ira santa, e não somente foi quando ele chegou ao templo e expulsou os mercadores, mas ele vivia nessa ira santa porque ele sabia que o reino de Deus tinha que se manifestar através da sua vida. Ele tinha que trazer a cidade de Deus manifesta nas terras onde ele estava a andar.
E essa mesma ira santa tem que nascer dentro de nós. Nós não devemos ficar acomodados, ficar assim confortáveis. Devemos estar sempre a buscar mais. O reino de Deus é tomado com força, com violência às vezes. Nós temos que buscar mais da presença de Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia, Deus. Vamos ficar em pé, igreja. Santo e Espírito, Senhor. Santo e Espírito, tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Só fecha os teus olhos e apresenta o teu coração, apresenta a tua vida perante Ele e diz: Deus, eu não quero ficar igual. Eu não quero manter este registro, Senhor. Incomoda-me, Senhor, Espírito Santo, com o teu amor. Incomoda-me, Senhor, com aquela paixão santa, aquele fogo do teu Espírito. Senhor, o meu coração tem ficado tão duro, tão frio, Senhor, perante as necessidades à minha volta, Deus. Perdoa, Senhor. Cria em mim, Senhor, o teu coração, cheio de compaixão, movido à ação. Ora, Santo e Espírito, Senhor. Ora, aleluia, Senhor. Acho que é algo que todos nós precisamos de ser confrontados pelo Espírito Santo. Então, convida o Espírito Santo para expor a tua vida, para que podes ser transformado por Ele. No teu lugar, só fecha os teus olhos e abre o teu coração. Diz: Espírito Santo, cria em mim o mesmo coração de Jesus. O amor de Deus manifesta aqui nesta terra, Senhor. Perdoa-me, Senhor, a dureza do meu coração, o egoísmo, o orgulho, Senhor, da vida. Perdoa-me a buscar o meu próprio interesse, Senhor, e não buscar o teu reino em primeiro lugar. Santo e Espírito. Santo e Espírito, nós humilhamos na Tua presença, Espírito Santo. E nós clamamos pela Tua misericórdia, Senhor. Clamamos pela Tua misericórdia, Senhor.